Amém, amados, Jesus é o Senhor. Primeiramente, gostaríamos de pedir perdão aos irmãos, devido à pequena falha que tivemos. Não pudemos fazer essa live ao vivo, então nós gravamos ela offline para podermos postar para vocês agora, para que essa palavra ela possa chegar até vocês, e alcançar o propósito do Senhor nessa mensagem que está tão rica, tão maravilhosa, da qual o Senhor está dispensando para cada um de nós. Então contamos com a compreensão de vocês e bom desfrute, que o Senhor possa falar com cada um de nós, amém? Jesus é o Senhor. O tema dessa mensagem é: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Estamos desfrutando este livro, que é o Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança, volume 3. O tema geral desse volume é A Minha Graça Te Basta. Então é um livro muito rico para quem não conhece, precisa adquirir e desfrutá-lo, assim como a maioria dos irmãos estão desfrutando, amém? Jesus é o Senhor. Vamos iniciar lendo Mateus, capítulo 6, versículo 10. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Fala assim: venha o teu reino, faça-se, Senhor, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então esse versículo nos mostra a necessidade hoje da vontade de Deus ser feita na terra, assim como é feita nos céus. O outro versículo-chave dessa mensagem está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos desfrutar esse versículo juntos, amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Jesus. Então esses versículos nos levam a perceber algo tremendo, a vontade de Deus. Grave bem isso, durante essa mensagem, nós vamos falar sobre a vontade de Deus. Nós fomos chamados, inseridos no ministério. Nós somos ministros da nova aliança. Eu e você somos os ministros da nova aliança, o qual o foco é a vontade de Deus. Então o ministério, este único ministério, ele tem como foco a vontade de Deus. Então eu e você, nós temos a responsabilidade de levar a cabo a vontade de Deus na terra. Venha, ó Deus, Senhor Jesus, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Isso precisa queimar dentro do nosso coração. Hoje vivemos nessa terra, temos muitas atividades, mas nada pode tomar o lugar, nada pode roubar o espaço de podermos cumprir essa comissão de Deus na nossa vida. Eu e você temos a responsabilidade de levar a cabo a vontade do Senhor. Senhor Jesus, cumprir nosso ministério cabalmente. Logo na segunda-feira nós vimos esse título, Hoje o Senhor confia a nós, irmãos. Precisamos levar a cabo o ministério. Todos os irmãos, todos os santos têm essa responsabilidade. Nenhum de nós estamos fora, nenhum de nós vamos ser colocados de lado. Todos nós somos importantes neste ministério. Senhor Jesus, mas para que cumpramos esse ministério, irmãos, nós precisamos andar num caminho apertado. Precisamos ser restringidos pelo Senhor. A palavra mostra para nós em Mateus que nós precisamos escolher entrar na porta estreita e andar no caminho apertado, pois é este caminho que conduz à vida. Senhor Jesus, eu e você precisamos escolher a vida. Senhor Jesus. Por outro lado também, nós não podemos achar que somos altamente suficientes, que nós somos fortes, que nós podemos tudo, que nós conseguimos fazer tudo.
Se nós tivermos esse pensamento, nós até mesmo pensaremos que conseguimos fazer tudo sozinhos. Né? Eu sou irmão forte, sou capacitado, né? Tenho muito conhecimento, então eu consigo sobressair sobre os demais irmãos e fazer assim a vontade de Deus, sem precisar da ajuda de outros. Senhor Jesus, é como o dedo indicador, né? Que também ele quer cheirar, ele quer fazer além da sua função. Eu e você, nós temos uma função no corpo de Cristo, e nós também devemos respeitar a função de cada um dos outros membros, lembrando, irmãos, que todos são importantes. Nós vamos ver ao longo dessa mensagem que todos estamos sendo aperfeiçoados, né? Desde aquele irmão que já está há mais tempo, quanto aquele que está chegando agora, o Senhor está nos aperfeiçoando. Senhor Jesus, prosseguindo a leitura, Romanos 12, agora o versículo 3, fala: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nós não podemos pensar que somos autossuficientes, né? Somos capazes de tudo, mas, irmãos, também não podemos ter o pensamento aquém daquilo que o Senhor tem nos chamado. Não podemos ir além, mas também não podemos ficar aquém. Nós precisamos sim assumir a nossa responsabilidade. Eu e você temos a responsabilidade de levar a cabo a vontade de Deus na terra. Senhor Jesus, guarde isso no seu coração. Ó Senhor Jesus, então assumindo a responsabilidade, andando no caminho apertado, né, que é entrar pela porta estreita, nós assim, irmãos, seremos restringidos pelo Espírito e guiados pelo Espírito. E uma vez guiados pelo Espírito, aí sim nós fazemos a vontade de Deus. Senhor Jesus, Deus nos deu talentos e nós não podemos enterrá-lo. Ao menos um talento eu e você temos, mas se enterrá-lo, o Senhor ele não poderá nos usar. Não menospreze aquilo que Deus te deu. Creia que Deus, ele pode usar a sua vida, pode usar o seu ministério, o seu serviço, usar o dom que ele te deu para poder salvar vidas. Ó Senhor Jesus, quantos homens estão se perdendo e Deus ele pode te usar para alcançar estes homens. Não pense que apenas os colportores, por exemplo, né, que saem todos os dias, né, dedicando 100%, né, a hora do dia, para poder pregar o Evangelho e levar os livros, que é a palavra, às pessoas, possibilitando elas a salvação. Nós também, né, eu, você, irmãos que têm os seus trabalhos envolvidos com outras coisas, ainda assim Deus ele pode te usar no seu trabalho, para alcançar aquelas pessoas que Ele colocou ao seu redor. Creia que Ele pode salvar vidas por meio de você. O dom Ele já te deu, agora você precisa exercitá-lo. Senhor Jesus, se nós exercitarmos o nosso dom, irmãos, o Senhor ele poderá nos usar. Nessa semana, logo na segunda-feira, desfrutando a palavra, eu fui constrangido pelo Senhor a poder servi-lo realmente, né? Levando a palavra às pessoas. Às vezes nós ouvimos tantas mensagens, né? Guardamos tantas mensagens, mas na prática, muitas das vezes, nós ficamos aquém. E o Senhor ele não quer isso de nós, Ele quer que nós assumamos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Senhor Jesus, aí eu lembrei de uma experiência que tive antes dessa pandemia, né, desse isolamento social. Alguns irmãos sabem, eu estou trabalhando atualmente com transporte de mobilidade pública e tive uma experiência com um jovem, né, em uma viagem que fui fazer com ele. Busquei ele no local. Ele entrou dentro do meu veículo e ali nós passamos a conversar, ter um pouquinho de comunhão e com pouco tempo ele virou para mim e falou assim: você é diferente, né, para a honra e glória do Senhor. Ele falou: você é diferente. Eu falei: mas diferente como? Ele foi e perguntou: você é cristão? Sim, para a glória do Senhor eu sou cristão. E aí ele já começou a se abrir, né, falando que a sua vida está vindo de mal a pior. E eu busquei ele numa região nobre de Belo Horizonte. E ele começou a abrir a sua vida, falando que a sua família tinha uma boa condição financeira, havia tido uma perda na família, que era a sua mãe, mas que tudo que ele precisasse nessa terra,
né, de coisas materiais, o pai dele tinha condição de dar a ele. Mas ele me pediu desculpas, né, falou que estava ali no veículo ali drogado, ele tinha usado drogas, perguntou se poderia seguir. Eu falei, não, vou te levar até o seu destino, né? E aí comunhão vai, irmãos, comunhão vem. Ele falou assim que estava indo para um local onde que ele iria satisfazer os prazeres da carne, né, lugar de trevas. Mas na comunhão, eu comecei a falar do Senhor para ele, falei do invocar o nome do Senhor para ele, e aí ele invocou o nome do Senhor, e eu falei assim, agora eu vou orar por você. E aí, irmãos, os olhos dele já encheu de lágrimas, né, ele começou a chorar, e eu falei assim, ó, vou orar por você, você aceita? Ele, sim. Eu falei, mas eu vou orar e você vai repetir, amém? Aí ele, amém. Aí eu orei, né, fiz uma oração de confessar os pecados e também de aceitar ao Senhor, e ele repetiu as palavras, invocou o Senhor, e ali, irmãos, eu creio que ele foi salvo pela glória do Senhor, né? E o resultado, irmãos, quando o Espírito ele flui de nós, chegando ao destino final, ele falou assim, você poderia me levar de volta? Eu não vou ficar aqui, mas aqui não é lugar para mim. Olha só que maravilha, irmãos. Então eu voltei com ele, né, até o local, uma viagem de mais ou menos 15 minutos, voltamos a ter comunhão, né, falando da palavra. Quando eu cheguei no local de desembarque dele, eu presenteei ele com o Jave que eu tinha no veículo, né, dei ele o Jave e ele ficou muito feliz, muito alegre. Então, irmãos, esse testemunho, eu estou falando para poder nos encorajar, né? Não precisamos fazer muita coisa, não é grandes coisas, fazer grande planejamento, né? Hoje eu vou fazer uma obra grandiosa, mas é simplesmente, irmãos, deixar o Senhor fluir de nós. E essa experiência me ganhou bastante, né? Tive o sentimento de compartilhar isso com os irmãos, porque todos nós somos os ministros da nova aliança. E o que o Senhor quer de nós, irmãos, é que nós levemos esse ministério a cabo. É levar o evangelho até as pessoas que estão destinadas ao lago de fogo. Esse jovem está vindo destinado ao lago de fogo, mas o Senhor o alcançou, né, e o trouxe de volta. Senhor Jesus. Então nós somos esse, irmãos, não menospreze o dom que Deus te deu. Ao menos o dom você tem, que é falar pelo Senhor. Deus, ele te deu o dom de abrir a sua boca, invocar o Senhor e pregar o evangelho. Senhor Jesus. Então Deus precisa de muitos ministros. Diga você aí agora, com fé, eu sou um ministro. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos uma escolha a fazer, né? Há dois caminhos. Um caminho é largo e o outro caminho ele é apertado. Né? A nossa alma, ela quer escolher o caminho mais espaçoso, onde ela vai andar livremente, vai fazer coisas que ela quer se satisfazer, né? E o mundo, ele pega-nos em muitas coisas. Se irmos por este caminho, irmãos, o resultado é a perdição. Mas se escolhermos o caminho apertado, entrando pela porta estreita, aí sim o Senhor, ele irá nos conduzir à vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós precisamos avançar, irmãos. Mateus, vamos ler esse versículo, capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Façamos parte desses poucos que acertam com essa porta estreita. Esse conduzir à vida, irmãos, está relacionado ao reino. Eu e você estamos sendo conduzidos ao reino, pelo caminho estreito, esse caminho apertado, o caminho de sermos constrangidos e restringidos pelo Espírito. Por mais que nós soframos agora, irmãos, por mais que nós escolhemos este caminho, certamente nós passaremos por provações, mas são as tribulações que produzem experiências de vida. Se eu e você, invocando o Senhor, desfrutando o Senhor, passarmos por tais situações, nós vamos nos regozijar, vamos nos alegrar, porque nós cremos que tudo isso está sendo usado pelo Senhor para nos aperfeiçoar. Senhor Jesus, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Fala, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo,
tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Senhor Jesus, quem porém é suficiente para estas coisas? Eu e você, nós somos o bom perfume de Cristo. Nós precisamos exalar Cristo às pessoas. Aonde eu e você estivermos, aonde estivermos trabalhando ou estudando, agora você está no seu lar, né? Será que com a sua esposa com o marido, está exalando o bom perfume de Cristo? O relacionamento entre pais e filhos, nós precisamos exalar Cristo, do contato com as pessoas, ao ir à padaria. Ó Senhor Jesus, vamos aproveitar cada oportunidade para podermos executar o nosso ministério, né? Você tem o ministério, eu tenho o ministério, Senhor Jesus, e esse ministério é fazer a vontade do Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Ainda voltando, mais um testemunho, irmãos, né? Sendo constrangido pelo Senhor, na segunda-feira, eu senti no meu espírito, né, de fazer algo, né, de cooperar com o Senhor. Voltei a trabalhar com o aplicativo novamente, nessas últimas 3 semanas, e aí, irmãos, tinha uns livros parados lá em casa, tinha adquirido esses livros com os comportores, e esses livros estavam lá, né, eu já tinha eles, e os que eu adquiri, eles estavam ainda lacrados, para poder fazer a comportagem, né, os irmãos sempre encorajando a fazer comportagem. Então, coloquei esses livros no meu carro e saí. Senhor Jesus, eu orei ao Senhor, Senhor, me dá a oportunidade, né, de pregar o Evangelho, de entregar, né, de levar essa literatura a uma pessoa. E aí, temeroso ao Senhor, né, com temor ao Senhor, o Senhor me deu a oportunidade na segunda-feira, né, dentro de uma das viagens. A pessoa deu abertura, tive comunhão com ela, falei do livro, apresentei o livro a ela e ela adquiriu o livro. Senhor Jesus. Aí eu agradeci o Senhor, falei, Senhor, realmente basta nos dispor ao Senhor. Se nós abrirmos o nosso coração, orar ao Senhor, né, e nos dispor a fazer a sua vontade, o Senhor mesmo fará tudo por nós, irmãos. Nós precisamos de crer na palavra, crer que nós precisamos executar este ministério. Mas se nós não nos dispormos, se nós não abrirmos o nosso coração, como o Senhor irá nos usar? Né? Graças a Deus, por ter sido constrangido pelo Espírito, o Senhor ele pôde me usar nessa segunda-feira. E aí, ao longo da semana, o Senhor ainda me deu a oportunidade de distribuir mais 4 livros essa semana. Então, irmãos, isso tudo, né, é o operar do Espírito, é o Espírito fluindo de nós, né? É você e eu escolhendo o caminho apertado, né, sendo restringidos pelo Espírito, nós seremos úteis ao Senhor. E o resultado é encorajamento, o resultado é alegria no seu coração, é paz no seu coração, é satisfação de poder estar cooperando com o Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos sim, né, fazer a escolha certa, rejeitando o caminho que leva à perdição, né, e escolhendo o caminho estreito, né, seguindo nessa direção até o reino. E lá nós chegaremos juntos, em nome de Jesus. Senhor Jesus, para termos uma base ainda mais sólida, irmãos, né, esse ministério que falamos, é o ministério que iniciou com o nosso Senhor Jesus. Lá em Lucas, capítulo 3, vamos abrir nossa Bíblia, Lucas 3, Senhor Jesus, versículo 23. Vamos ler juntos, amém? Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Só até aqui. Então, Jesus iniciou este ministério aos 30 anos. Mas ele não fez tudo sozinho. Quando o Senhor iniciou, ele também chamou os seus discípulos, dentre os quais ele separou 12, né? Separou os 12 apóstolos e os aperfeiçoou para dar prosseguimento a este ministério. Após a morte do Senhor, né, ali no dia de Pentecostes, o Espírito revestiu os apóstolos, os discípulos, né, os 120 discípulos que estavam ali, revestiu eles com o Espírito Santo, e Pedro se levantou com os 11 e pregou o Evangelho a todos aqueles povos que estavam ali em Jerusalém, e no qual muitos creram e foram salvos, foram batizados e introduzidos na vida da igreja. Logo após, outra experiência, né, mais a pregação, e milhares creram no Senhor.
Nisso, irmãos, se levantou perseguição em Jerusalém. Os discípulos passaram a ser perseguidos, muitos foram dispersos para outras regiões, mas isso também é o que, irmãos? É o operar do Senhor, para que o ministério ele não ficasse apenas em Jerusalém, mas pudesse também alcançar a vontade de Deus, que é chegar até os confins da terra. Então, muitos discípulos foram dispersos, foram para outras regiões, com este encargo, com este ministério. Logo mais, nós vemos que Deus levantou Paulo, o apóstolo, como que gerado fora do tempo, e Paulo, agora sim é o ponto que queria chegar. Paulo, ele não iniciou um novo ministério, mas o ministério de Paulo era o mesmo ministério dos 12 apóstolos, o qual também era o mesmo ministério do Senhor Jesus. Você está conseguindo entender? O ministério, ele é apenas um. Nós somos servos, nós executamos o serviço, mas o ministério ele é apenas um. E Paulo ele foi chamado a pregar o evangelho aos gentios. Então, onde era inicialmente aos judeus, agora a graça chegou aos gentios. Senhor Jesus. Por isso, hoje, nós também fazemos parte deste ministério. Porque o ministério, o Senhor veio para os judeus, mas agora chegou aos gentios, e nos dias de hoje, eu e você estamos inseridos neste ministério. Senhor Jesus. Quão rico é isso, irmãos? Romanos, capítulo 11, versículo 13. Senhor Jesus, amém. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Então aqui nós vemos Paulo mostrando, irmãos, que ele era o apóstolo dos gentios, e aqui tem uma palavra interessante, ele fala assim, glorifico o meu ministério. Aqui não significa que Paulo ele estava se orgulhando, não é questão de orgulho, glorifico o meu ministério, não tomemos como esse sentimento, de que, nossa, Paulo então estava se orgulhando, mas, irmãos, Paulo ele tinha certeza que o ministério era dele, porque ele fazia parte deste ministério. O Senhor Jesus iniciou, os apóstolos que vieram também, eles tinham esse sentimento, é o meu ministério. Paulo veio também, agora, glorifica o meu ministério, mas esse glorificar, ele é honrar o ministério, não é orgulho, mas é honra, podemos fazer parte desse ministério. Por isso eu e você também podemos dizer hoje, é o meu ministério. Porque, irmãos, falando assim, soa como uma responsabilidade nossa. Esse ministério ele é nosso. Uma vez que ele é nosso, quem precisa executá-lo somos cada um de nós. Senhor Jesus. Então, assim como Paulo, glorifico o meu ministério para a honra e glória do Senhor. E nisso tudo, irmãos, nós vemos que o desejo de Deus, por um lado, é nos aperfeiçoar. Ele quer nos aperfeiçoar para nos tornarmos líderes. Você está sendo aperfeiçoado para se tornar um líder. Aí você pensa, poxa, mas como assim eu vou ser um líder? Não tenho capacidade para ser um líder? Porque nós ainda, às vezes, temos o conceito do mundo. Às vezes vemos o líder como que, numa empresa, por exemplo, o líder, tem alguns que se acham que ser líder é o chefe, é aquele que manda, fica por trás, só mandando os outros fazerem as coisas, mas não é assim, ser líder é ser modelo, diferente daquele que fica por trás somente mandando, o líder é aquele que se coloca à frente para poder fazer e assim dar o exemplo para os demais. Quando nós falamos ser líder, irmãos, é isso, é nós darmos testemunho, é nós servirmos, estarmos à frente, mas dando modelo para aqueles que estão observando. Este é o verdadeiro líder e é isso que o Senhor está fazendo conosco. Foi isso que ele fez com os discípulos. Ele não sentou numa sala e ficou passando instruções, mas ele foi ensinando os discípulos dia a dia através das experiências. Nós também, irmãos, dia a dia o Senhor ele está nos aperfeiçoando, ele está nos treinando. E a partir de nós, ele também deseja aperfeiçoar a outros. Paulo, por exemplo, ele não serviu sozinho. Sempre ele estava acompanhado de algum irmão. E ele sempre aperfeiçoou irmãos.
né? Ele aperfeiçoou Timóteo, aperfeiçoou Epáfras, né? Vários outros irmãos. O ministério, ele não pode parar em nós, ele precisa avançar, ele precisa alcançar mais pessoas. Senhor Jesus. Então, o Senhor está nos fazendo líderes. Filipenses, capítulo 3. Às vezes ainda estamos com o pensamento, né? Mas eu não tenho capacidade, eu não consigo fazer isso. Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 3, nós vemos Paulo, versículo 12 ao 14. Olha só Paulo, né? Paulo, humanamente falando, ele foi tremendamente capacitado, né? Tinha muita capacidade, se nós formos olhar com os olhos humanos. Mas olha só o sentimento de Paulo, versículo 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Senhor Jesus, e avançando para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo, ele sabia, irmãos, que ele não era autossuficiente, ele não era perfeito, mas ele prosseguia. Eu e você, né? Talvez olhemos agora para a nossa condição, achamos não sermos capazes. Irmãos, não vamos ficar olhando para trás, vamos olhar para as coisas que estão adiante de nós. O Senhor está nos chamando, Ele está te chamando para ser o ministro da nova aliança. Eu e você somos os ministros, então precisamos o quê? Avançar, né? Com sentimento, irmãos, de incapacidade, né? Não temos força, mas nós invocamos o Senhor e recebemos graça para podermos avançar e sermos aperfeiçoados. Efésios fala para nós, capítulo 4, vamos abrir as nossas Bíblias. Nós tocamos um pouquinho mais nesse ponto, ele é muito importante. Efésios capítulo 4, versículo 11, versículo 7, 11 e 12. Senhor Jesus, amém. Efésios 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, todos receberam dons. Quando o Senhor foi elevado às alturas, ele distribuiu dons aos homens. Aqueles, por exercitar esse dom, eles recebem graça. E quanto mais graça, mais exercício de dom, esse dom ele se torna um ministério. Então, quando fala no versículo 11 dos apóstolos, profetas, esses são irmãos dons, que exercitaram seus dons e se tornaram ministério. É ministério de evangelista, ministério de apóstolo. Mas, irmãos, esses irmãos dons não são para edificarem o corpo sozinhos. Não quer dizer que eles foram aperfeiçoados, que agora eles vão dar conta da edificação somente a esses irmãos. Mas o versículo prossegue falando, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, os irmãos que têm o ministério, né, o dom exercitado, eles aperfeiçoam os outros santos, os demais santos, para quê? Para o desempenho do seu serviço. Serviço também é o mesmo que ministério, pois vem do original grego da mesma palavra diaconia. Então, todos os santos estão sendo aperfeiçoados no serviço, estão sendo aperfeiçoados, né, o dom para se tornar um ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quem edifica o corpo de Cristo? São todos os santos. Aí, dentre todos os santos, estão incluídos os apóstolos, os evangelistas, os irmãos mais novos, os que estão chegando, os que estão há mais tempo. Todos, irmãos, estão sendo aperfeiçoados. Então, ninguém pode se sentir, né, como aquele colocado de lado. Né? Não pense que você não é útil. Você é útil nesse ministério. Né? Fala para você mesmo, eu sou útil a este ministério. Senhor Jesus. Então, os dons, quanto mais exercitados, irmãos,
né? Quanto mais exercitamos, quanto mais servimos, mais graça nós recebemos, né? E esse dom, ele se torna um ministério. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 e 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera. Senhor Jesus, vamos ler de novo, né? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, irmãos, são diversos dons. Cada um dos irmãos receberam dons. Então, todos nós temos um dom. Ao menos um dom, um talento nós temos. Mas nem todos nós executamos a mesma função. E ainda assim, não há divisão no corpo, porque o mesmo Espírito é quem opera tudo em todos. Então, nós, como membros, como os irmãos que têm dom, precisamos ir diante do Senhor para podermos saber aonde que o Senhor quer nos colocar, qual é a nossa função no corpo, qual é o dom que Deus te deu. Todos temos dom. Podemos pegar aquele exemplo do bebê, né? Quando há o recém-nascido, ele já nasceu com vários dons. Ele nasceu com o dom de enxergar, com o dom de falar, o dom de andar, o dom de pegar, mas ele já não nasce fazendo todas essas coisas. À medida que ele vai se desenvolvendo, né, ele começa emitindo sons. Ele ainda não fala, ele começa emitindo sons, mas à medida que ele vai crescendo, ele passa a falar. Então, aquele dom, ele se tornou o ministério dele. Agora ele está falando, né, agora ele está andando. E quanto a mim e a você, né, você já tem exercitado o seu dom? Senhor Jesus, já estamos andando, já estamos falando. Então, precisamos ir diante do Senhor para que o Senhor nos dê graça, né, para que o nosso dom ele se torne ministério, e aí nós vamos chegar aonde que Deus quer, Senhor Jesus. Seguindo, quando todos funcionam, o corpo ele tem expressão. O corpo parado, né, não expressa nada, nós precisamos nos movimentar, para que o corpo de Cristo ele tenha expressão nessa terra, e a vontade de Deus ela seja feita. Senhor Jesus. Versículo 6, ele fala, e há diversidade nas realizações, ou seja, nas operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, quando o nosso dom, ele se torna um ministério, ele é útil aonde? Nas operações de Deus. Deus, ele usa o nosso ministério, né? Deus usa o ministério de música, né? Os irmãos servem na música, o serviço de música, podemos falar também ministério de música, né, ministério da palavra ministerial, né, ministério do serviço de segurança, Senhor Jesus. Mas um ponto extremamente importante, nós não podemos cair no engano de servir em nós mesmos, na nossa capacidade. Para que o nosso serviço ele possa fluir, nós precisamos exercitar o nosso espírito. Se não exercitarmos o espírito, um incrédulo, ele poderia fazer as coisas melhor até mesmo do que nós, né? Pegando como exemplo o serviço de segurança, né? Os irmãos que servem lá fora vigiando os carros, eles precisam estar ali exercitando o espírito, porque senão, irmãos, se nós formos servir na carne, nós poderíamos contratar um incrédulo, colocar ele para poder vigiar os veículos dos irmãos, e até mesmo eles poderiam até fazer melhor do que nós, né? Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor ele quer que nós nos dispomos a sermos aperfeiçoados, aprendendo a ser sensíveis ao Espírito, ao guiar do Espírito. O Espírito está querendo conduzir a mim e a você. Senhor Jesus. E para que o Espírito ele possa nos conduzir, uma ferramenta tremenda que nós jamais podemos esquecer é invocar o Senhor. Quando eu e você invocamos, nós estamos declarando a nossa incapacidade e nós estamos também declarando a nossa dependência do Senhor. Assim como uma criança, né, ela precisa dos pais, ela precisa da ajuda dos pais. Então ela chama os pais. Nós também precisamos ser desta maneira. Servimos invocando o Senhor, né, chamando o Senhor, porque o Senhor é aquele que nos capacita. Senhor Jesus. Então, irmãos, o invocar, ele é algo tremendo. Tem muitos aí fora que não conseguem abrir a boca para invocar o Senhor. Creio que você já deve ter tido essa experiência, né, de às vezes pregar o Evangelho, e aí a pessoa,
ela não te dá muita atenção, não consegue abrir a boca para invocar o Senhor. É uma situação muito triste, né? O homem rejeitando a salvação de Deus. Então, irmãos, nós precisamos valorizar, né, o fato de nós podermos invocar o nome do Senhor, de poder abrir a boca e invocar, ó Senhor Jesus. Você pode, porque o Espírito te habilitou a ser um invocador do nome do Senhor. Né? Lá em Coríntios, Senhor Jesus, capítulo 12, versículo 1, versículo 3. Senhor Jesus, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo o Espírito Santo. Então, se você pode abrir a sua boca e invocar o Senhor, isso foi dado pelo Espírito Santo. Né? Então, o primeiro dom está aí, né? Invocar o nome do Senhor, abrir a boca, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Esse invocar, irmãos, nos permite desenvolver o nosso dom. Antes mesmo de pensar em desenvolver o dom, precisamos reconhecer a nossa incapacidade, invocar o nome do Senhor e, na dependência do Senhor, seguir neste caminho, né? Esse caminho estreito. O que te possibilita andar nesse caminho é invocar o Senhor. Às vezes a nossa alma quer sair do caminho apertado, aí nós invocamos o Senhor e voltamos para este caminho, né? Nós voltamos à nossa mente. Quando eu e você invocamos, nós voltamos a nossa mente para o Espírito, voltamos para o caminho apertado, né? O caminho da restrição, onde o Senhor está nos segurando. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, fazer a vontade do Pai. Então o caminho, irmãos, né? Dentro dessa mensagem, nós vemos que o caminho é ser um invocador do nome do Senhor, né? Reconhecendo a incapacidade, não pensando além, mas também não pensando a quem, mas assumindo a nossa responsabilidade, deixando que o Senhor nos aperfeiçoe, né? Que o Senhor nos use, né? Use a nossa boca, use a nossa vida. Senhor Jesus, né? Nesse caminho, irmãos, de invocar o nome do Senhor, o Senhor ele nos revela a sua vontade, né? Um versículo muito rico, está em Jeremias 33, 3. Nós já estamos fechando. Jeremias 33, 3, fala, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. No nosso serviço, irmãos, vamos invocar ao Senhor, porque o Senhor ele quer nos mostrar coisas grandes e ocultas que nós nem sequer ainda pensamos, mas o Senhor está nos esperando a invocar o seu nome. Às vezes tem tanta coisa para podermos fazer, né? Em Ribeirão das Neves há tantas cidades, tantas famílias a serem alcançadas, tantas casas. Nós precisamos invocar o Senhor para que o Senhor ele nos mostre, nos revele. Paulo, ele tinha essa experiência de ser um invocador do nome do Senhor e ser guiado pelo Espírito. Lembram aquela passagem? Paulo queria pregar o Evangelho na Ásia e foi impedido pelo Espírito. Queria descer para Bitínia e o Espírito Santo não permitiu. Por quê? O desejo do Senhor naquele momento era que Paulo pregasse o Evangelho na Europa, não na Ásia. Mas a gente pensa, poxa, Paulo queria pregar o Evangelho, o que há de errado nisso? Né? Queria descer e o Espírito não permitiu? Mas, irmãos, olha só a questão da sensibilidade do Espírito. Não quer dizer que o que nós vamos fazer se é certo ou se é errado. A questão é se nós somos ou não guiados pelo Espírito. Se nós nos submetermos, o Senhor ele achará caminho em nós, e aí ele encontrará ali o varão macedônio, né? O Senhor quer nos levar, irmãos. Nós precisamos simplesmente abrir o nosso ser, né? Deixar o Senhor nos usar e a sua vontade assim será feita. Fechando a mensagem agora, irmãos, Hebreus capítulo 10. Tomemos novamente o exemplo do nosso amado Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 9. O Senhor Jesus ele veio a essa terra unicamente e exclusivamente para poder fazer a vontade do Pai. Então, versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Senhor Jesus, que esse seja o nosso sentimento, irmãos, né? Eis-me aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. É uma frase muito bonita de ser falada, mas que possa ser realmente a prática no nosso viver diário. Amém? Senhor Jesus, se ainda, irmãos, não temos esse sentimento, se ainda há algo faltando em nós, que nós possamos abrir o nosso coração, permitindo com que o Senhor realmente nos mostre que somos os ministros da nova aliança e que somos importantes para Deus. Ore ao Senhor, né? Gaste um tempo orando ao Senhor, permite que o Senhor te mostre, né? E te revele essas coisas grandes e ocultas, que às vezes você ainda nem sequer pensa, mas o Senhor, Ele quer te mostrar. Ó Senhor Jesus, que o Senhor abençoe os irmãos, abençoe a vida dos irmãos, abençoe as famílias, né? E que o Senhor continue nos abençoando nesse momento de pandemia, possamos aproveitar o tempo que estamos tendo para poder nos aprofundar na palavra do Senhor e sermos fortalecidos para sairmos ainda mais fortes desse isolamento social, amém? Senhor Jesus, que você, ainda não é inscrito no canal, né, se inscreva no canal, né, dê o like nessa mensagem. Se quer adquirir as literaturas, né, olhe na descrição do vídeo, aí tem o contato dos comportores Leonardo e Gessé. Você pode adquirir essas literaturas que são riquíssimas e que são de grande ajuda para a nossa família, amém? Jesus é o Senhor, amém.